E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o assunto aqui é a seleção italiana. Vai ser o primeiro vídeo aí no canal falando um pouquinho mais sobre a Itália, sobre a seleção, que acho que todo mundo aí sabe, a Itália novamente de fora da Copa do Mundo, né? Desde 2014, quando a Copa foi realizada. Aqui no Brasil mesmo, a Itália não joga, né? Até hoje não conseguiu voltar a disputar a competição. Em 2018 ficou fora ali na repescagem para a Suécia. Em 2022 acabou sendo eliminada pela Macedônia do Norte, nem chegou a jogar a final, que seria ali contra Portugal, inclusive que havia sido ali um ciclo de retomada, um bom trabalho do Roberto Mantini. A Itália é campeã da Euro em 2021, só que acaba novamente amargando essa decepção de ficar de fora da Copa, o que é impensável para uma seleção do nível, né, da força e do tamanho da Itália. Ficar de fora de uma competição, né, tão importante por tanto tempo, sendo aí tetracampeão do mundo, a última vez que ganhou em 2006, uma seleção de um país histórico do futebol, de um modo geral, o que é impensável, né, mas é fato que, infelizmente, é a realidade, é o que vem acontecendo. A Itália, desde 2006, não joga o mata-mata de Copa, porque 2010 cai na fase de grupos, em 2014 também, e desde então não vai jogar a Copa. A gente teve depois disso, inclusive, o fiasco que foi agora contra a Bósnia, que a Itália foi eliminada na repescagem, a saída do Gennaro Gattuso, o treinador, com muita pressão, o Gabriele Gravina, o presidente da federação e um dos, né, que chefiou esse pífio ciclo que a Itália fez, também saiu, pediu para sair. Nós vamos ter agora a eleição na Federação Italiana de Futebol e vamos ver o que que vai acontecer, quem que será eleito. Nós temos aí o Giancarlo Abete, que já foi presidente da federação anteriormente, até o final da Copa ali de 2014, ele que era o presidente da Federação Italiana, acabou pedindo demissão. Agora ele vai concorrer e tentar bater de frente aí com o Giovanni Malagò, que, ao que tudo indica, é o grande favorito, tem aí uma, o apoio da maioria dos clubes da Série A, um cara que vem sendo bem elogiado pelo De Laurentiis, presidente do Napoli, o Marotta, presidente da Inter, conseguiu ter esse apoio, é o candidato com mais força aí, inclusive parece ser o que tem maior tendência reformista, a mexer, né, nessa estrutura tão defasada que se encontra no futebol italiano e melhorar essa integração da base com o profissional. Aliás, o problema da Itália não necessariamente é revelar, porque revela, mas muitas vezes essa transição é feita de uma maneira muito ruim. Mas enfim, o assunto do vídeo de hoje é a convocação do interino, né? Depois que o Gattuso saiu, o interino Silvio Baldini subiu, já é um técnico experiente aí do futebol italiano. Ele é comandante da seleção sub-21, acabou tendo que subir temporariamente para assumir a seleção principal, pelo menos até a definição do técnico. A eleição na federação será no dia 22 de junho. Até lá, nós não temos ainda nenhum nome concreto, nenhum anúncio de nada e provavelmente não teremos também. Nós teremos de aguardar essa eleição, né? Nós temos alguns nomes aí, o Antônio Conte foi especulado, Massimiliano Allegri, que agora já parece estar inclinado a ir para o Napoli. No momento que eu estou gravando o vídeo ainda não foi anunciado. O Roberto Mantini, sendo cotado para retornar, estaria disposto até a reduzir o salário para deixar onde ele está treinando atualmente. Mas enfim, vamos aguardar, né, o que, que vai acontecer. Então o Silvio Baldini assumiu e precisou fazer uma convocação para os amistosos. A Itália vai fazer dois amistosos agora em junho. Queria estar gravando esse vídeo aqui para falar sobre a lista dos convocados para a Copa do Mundo, o retorno da Itália à Copa, mas infelizmente, né, a incompetência da Itália, do seu treinador e do seu ex-presidente, né, da federação não deixaram. Mas de toda forma, nós vamos passar, eu vou tentar passar um pouco por essa convocação, por cada um dos nomes que foram escolhidos aí. Aliás, o Silvio Baldini, ele optou por chamar jogadores que trabalharam com ele na Sub-21, garotos, então o único ali mais experiente é o Donnarumma, né?
e alguns outros jogadores que já tiveram passagem pelo time principal. Mas no geral, a maioria são jovens que já tiveram esse contato nas seleções de base e também com o próprio Silvio Baldini, comandante na seleção sub-21. Né? Nós devemos ter algumas mudanças importantes aí, eu vou tentar falar um pouco delas. Vamos passar primeiro então pelos convocados, né? Eu estou aqui com o site da Federação Italiana aberto, com o comunicado de hoje, que o Lorenzo Venturino, que é o jogador da Roma, emprestado pelo Genoa à Roma, terminou a temporada na capital italiana, precisou ser cortado. Aí o Tommaso Berti, que estava treinando, jogador do meio-campista do Cesena, já estava treinando com o time. Ele foi integrado de forma definitiva ao elenco principal e vai estar à disposição do técnico Silvio Baldini. Nós temos aqui até a programação da Itália, o jogo, mesmo sendo amistosos, são amistosos relevantes também por um aspecto de testes, né, para essa garotada ganhar espaço. Muitos ali que já deviam estar recebendo essa chance há muito tempo, só estão recebendo agora. E também para a questão de ranking, é bom a Itália ganhar os jogos aí, porque para não correr o risco de novamente cair em algum grupo muito difícil aí, né? A gente vai ter eliminatórias logo mais e tudo. Então, por uma questão de ranking, é muito importante que a Itália vença, que a Itália consiga somar esses pontos aí a nível de ranking. É muito importante. Nós teremos dia 3 de junho um amistoso contra Luxemburgo, no dia 3, né? E no dia 7 contra a Grécia. São esses dois amistosos aí, e depois o foco será total na eleição da Federação Italiana de Futebol, o futuro treinador e se preparar para depois do meio do ano, depois da Copa do Mundo, na data FIFA que terá a Nations League. A Itália está na Nations League e vai ter um grupo bem difícil e até lá é torcer para que tenhamos um comandante que seja um bom treinador para comandar esse time. Então vamos falar um pouquinho dos convocados do Silvio Baldini, começando pelo gol. E aí a gente tem o Donnarumma, que é esse jogador mais experiente, ele se colocou à disposição do treinador, ligou, e ele que é esse capitão do time, uma referência para os mais jovens, e quis se colocar à disposição. Até por uma questão ali de carga emocional, de carga mental, o Baldini já havia falado que a ideia era realmente dar chance para a garotada. E o Donnarumma, que se colocou à disposição ali, procurou o treinador, e ele está nessa convocação, será o capitão. É uma liderança importante, apesar de novo, porque estourou muito cedo, e estará aí nesse elenco da Itália para esses dois amistosos, um período aí, diria que de reconstrução, mas lembrando que a maioria daqueles jogadores que estavam no fiasco diante da Bósnia, as derrotas ali para a Noruega, esses jogadores farão parte desse próximo ciclo de Euro, de Copa, porque também não faz sentido você descartar vários ótimos jogadores, né? Ah, o Bastoni errou contra a Bósnia, foi expulso, é verdade, mas é um dos melhores zagueiros do mundo aí. Não faz sentido você sair numa caça às bruxas aí e descartar todos os jogadores que são de ótimo nível. A Itália tem bons jogadores, tem o Di Marco, tem o Marco Palestra, que está nessa convocação aqui que a gente vai falar. Tem muitos jogadores bons, Barella, Tonali, Locatelli, Calafiori, enfim, são inúmeros bons jogadores. A gente pode até questionar um pouco a questão da camisa 9, de um camisa 10, mas no geral era uma seleção que tranquilamente daria para estar na Copa se o trabalho houvesse sido bem feito, que não foi. E a gente torce para que agora seja, porque já são aí é, 3 Copas do Mundo sem a Itália, e isso precisa mudar muita coisa, principalmente na federação, na organização do futebol no país. Vamos aguardar. A gente que acompanha, a gente só pode torcer. Então, voltando para o gol do Donnarumma, do Manchester City. Giovanni da Fara, goleiro do Avelino, tem passagem ali pela, pela categoria de base da Juventus. Então, foi destaque ali na Série B, assim como o Lorenzo Palmisani, do Frosinone. Um dos melhores jogadores, esteve aí entre alguns dos destaques da Série B, o Frosinone conseguiu subir para a Série A. O Avelino não, ele jogou os playoffs, acabou sendo eliminado. Nos defensores a gente tem o Arranor, que conseguiu aí a cidadania italiana
quando completou 18 anos, no início do ano. Ele que é filho de pais nigerianos, então ele demorou um pouquinho para conseguir essa cidadania, o que impediu que ele fosse presença frequente nas seleções de base e até mesmo na seleção principal, defensor da Atalanta, muito valorizado, muito garoto, e por conta dessa burocracia italiana demorou muito a se tornar uma opção. Agora ele está aí no elenco principal. O Bartesag fez uma boa temporada no Milan, pode jogar ali como ala, como um terceiro zagueiro, como um lateral esquerdo. O Fábio Chiarodia, do Borussia Mönchengladbach, outro também para a gente ficar de olho, surgindo no futebol alemão. O Pietro Comuzzo, da Fiorentina, em que pese a não ter feito uma temporada legal na Fiorentina, e de uma forma geral fez uma temporada muito ruim, principalmente defensivamente. Ele está aí, é promissor. O Favazoli, ali do Catanzaro. O Catanzaro fez uma bela campanha na Série B, quase reverteu o placar para cima do Monza na volta dos playoffs. O Catanzaro, que é treinado por Alberto Aquilani, aquele mesmo que foi jogador, passou aí por Fiorentina, Roma e tudo mais. E o Favazoli foi um jogador importante ali pela direita, um lateral, ala, fez bons jogos, foi destaque do time, que teve ali também o Mattia Liberali, um garoto, também fazendo bons jogos. O Filipe Mané, também no futebol alemão, do Borussia Dortmund. O Marco Palestra, que foi eleito o melhor defensor da Série A, em que pese ser mais um ala, ser um cara de mais ataque, drible, um contra um. Um ala bem ofensivo, um lateral bem ofensivo ali mesmo, pode jogar até numa segunda linha. O Luca Reggiani, do Borussia Dortmund, mais um do Borussia. Já temos dois aí. O Chiarodia, que também joga no futebol alemão. E mais para frente nós iremos falar talvez do principal destaque dessa seleção da Itália para esses jogos, para esses amistosos contra Luxemburgo e Grécia. No meio-campo, o Berti, do Cesena, Tommaso Berti, fez um bom campeonato também na Série B. O Cesena acabou caindo de rendimento na reta final de temporada, mas o Tommaso Berti foi esse destaque, um jogador que teve importância. Também na Série B, só que dessa vez do campeão, do Venezia, foi o Matteo D'Agasso, também meio-campista, com passagem ali pelo Pescara. O Venezia captou ele e também foi relevante também a campanha que fez, os destaques que teve. O Giacomo Faticante, que joga na Juventus, ali na equipe B da Juventus, que joga na Série C da Itália. O Luca Lipani, do Sassuolo, tem essa referência de ser um jogador importante para a equipe sub-21, treinada pelo Baldini, um jogador importante que merecidamente está aí, em que pese. Eu acho que ele merecia mais espaço no Sassuolo esse ano. O Nedur, né, da Fiorentina, tem passagens aí pelo futebol português, pelo PSG, fez uma excelente temporada no meio-campo da Fiorentina. Inclusive ele, tanto quanto o Fagioli, o Mandrágora, poderiam ter sido lembrados né, na convocação que o Gattuso fez, e um dos três foi escolhido. O Pizzilli, que esteve na convocação do Gattuso, mas somente jogou um pouco contra a Irlanda do Norte, no jogo mais difícil contra a Bósnia. O Gattuso preferiu colocar o Cristante, o Fratesi em campo, o Pizzilli ficou no banco, um jogador que cresceu muito nessa temporada na Roma, do Gasperini. É, alguns meio-campistas bem interessantes aí para a gente ficar de olho, principalmente alguns já consolidados na Série A. E no ataque a gente tem o Camarda, que é um fenômeno ali na base do Milan, atualmente está no Lecce, sofreu aí com um problema físico nos últimos meses. Eu até confesso que eu fiquei surpreso, que eu achei que ele não seria lembrado, mas foi convocado. O Luigi Cherubini, da Sampdoria, um jogador que também joga ali no setor ofensivo. O Ekator, do Genoa, que começou a ganhar espaço na Série A nessa temporada. Um aí que já teve experiência no time de cima, assim como o Pizzilli, o Palestra, é o Pio Espósito, o garoto da Inter, tem tudo para ser aí esse camisa 9. O Fini, que joga no Frosinone, que subiu, o jogador pertence ao Genoa. O Samuel Inácio, esse é filho do Inácio Piar, brasileiro, que jogou aí em vários clubes do futebol italiano, tem essa dupla nacionalidade, italiana e brasileira. Inclusive eu tinha visto algumas notícias que saíram que a CBF estaria de olho nele.
mas pelo que a gente tem visto, o sonho do Samuel Inácio é jogar pela Itália, ser um jogador importante e conquistar títulos pela seleção italiana. Ele que é um grande símbolo dessa nova geração italiana, joga nas seleções de base, tem destaque e agora vem ganhando espaço no Borussia Dortmund e agradando muito, jogador de apenas 18 anos. Eu diria que talvez o principal talento aí dessa seleção, pelo menos em quesito midiático, ele já joga, inclusive como titular nessa reta final de temporada pelo Borussia, para a gente ficar de olho. Assim como o Luca Coleocho, que joga lá no Paris FC, lá da França, um jogador também para a gente observar aí, fez alguns bons jogos, né, desde que defende o clube francês. Algumas ausências que eu achei relevante falar é do Kai Odé, o lateral direito do Brentford, que fez uma boa temporada na Premier League, e inclusive já era para ter sido lembrado pelo próprio Gattuso, não foi, e agora novamente fica de fora. Talvez por uma questão dele não ter trabalhado muito com o Silvio Baldini na sub-21, mas não deixa de ser uma ausência sentida. É um cara que precisava já fazer parte desse grupo da Itália há muito tempo. Eu coloquei também o Issa Doumbia, que foi um ótimo jogador do Venezia nessa temporada também, mas ele tem uma questão que ele está se transferindo aí para o Sporting de Portugal, então eu acho que acabou tendo a ver com isso, essa não ida dele, porque se for ver de futebol, de bola jogada, ele fez uma belíssima Série B. É, o- Conforme eu já disse, o Donnarumma é esse jogador mais experiente no meio de tantos testes, né, e vamos ver quais jogadores aí vão conseguir ser destaque para se manterem aí no radar da seleção italiana quando o novo técnico foi escolhido, né, depois da eleição na federação, e como que esse treinador vai trabalhar com essa garotada. E tem muitos jovens aí bons para a gente ficar de olho. Inclusive eu fiz aqui um campinho sobre um pouco do que eu gostaria de ver e um pouco do que eu acho que nós teremos. Eu gostaria de ver um time mais ou menos assim, inclusive, a gente deve ver a Itália jogando em linha de 4, um 4-3-3. Pelo menos é assim que o Silvio Baldini vem trabalhando no time sub-21. Então, eu acho bem provável que a gente tenha a Itália jogando em um 4-3-3. Com Donnarumma no gol, o Palestra, o Favazzo, eles são opções para a direita. Reggiani e Komutsu como zagueiros. O Chiarodia, que vem sendo essa opção da sub-21. E agora a gente tem o Arranor, que pode jogar, quem sabe até na lateral esquerda, mas pode fazer esse papel de zagueiro pela esquerda. O Bartesag, eu imagino que ele vai ganhar esse espaço na esquerda também, em função de fazer uma bela temporada no Milan, um jogador de confiança aí das seleções de base. O Lipani como esse volante, o Pizzi, o Endur, eu acho que é um trio de meio campo ali com experiência de Série A e que pode ser bem importante para sustentar esse time do treinador Silvio Baldini. Na frente, o Samuel Inácio sendo esse meia pela esquerda, ponta, partindo para dentro. O Coleocho pode jogar pela direita. No comando de ataque, o Pio Expósito. A gente pode ter também o Camarda ganhando espaço, né, que está aqui. O Cherubini pode jogar naquele setor. O Ecator mais próximo ali de um 9, o Fini como um ponta, eles podem revezar ali no ataque. A gente pode ter a Itália também fazendo um 4-3-1-2, é possível também. Até mesmo um esquema com três zagueiros, você pode ter o Bartesag Diallo, o Arranor, o Reggiani, o Comuzzo no miolo de zaga, o Palestra numa ala. Ele rende muito, porque é um jogador muito ofensivo, tem essa qualidade de chegada ao ataque, mas eu imagino eu gostaria de ver o time no 4-3-3 e eu imagino que será isso que o Silvio Baldini irá trabalhar, levando em consideração como ele vinha fazendo na Sub-21. Então é isso, foi mais para passar uma geral essa nova Itália, nova entre aspas, porque nós devemos ter convocações voltando com vários jogadores nos próximos meses, mas de toda forma é importante ver quem que vai abraçar bem essa chance, o que que essa garotada vai mostrar, e a gente precisa ver o próximo técnico da Itália utilizando bem esses garotos, dando espaço e desenvolvendo um time bem organizado, bem estruturado, que consiga aí jogar um futebol interessante. Assim, eu acho que a Itália, desde o Roberto Mantini, eu acho não, com certeza, desde o Roberto Mantini, né, que é um dos especulados aí para assumir novamente, a Itália não joga um bom futebol. Então vamos ver agora. O trabalho do Spalletti foi muito ruim, do Gattuso, né, não precisa nem falar, e vamos ver aí, são as esperanças da Itália de um futuro melhor.
É isso, um abraço, se inscreva no canal, comente o que que vocês acham, desses amistosos, dessa convocação e até a próxima.